Hoje ele vai compartilhar a palavra conosco. A gente está ainda na nossa série sobre a carta de Tiago e hoje eu convidei o Diego para trazer uma palavra para a gente. E é isso. Deus te abençoe, meu irmão. Espera aí que vai ter apresentação especial. Me ajuda aqui com o pedestal. Então, não comentei nada com ninguém, na real. A gente vem orando para poder passar, para poder transmitir para a igreja aquilo que a gente tem vivido e aprendido. E durante esses 23 anos que eu conheço Jesus, eu entrei hoje aqui e comecei a me lembrar da primeira vez que eu ouvi falar dele, das minhas perguntas respondidas, das coisas que eu aprendi com Jesus e com a igreja. E eu lembro muito bem de aprender uma verdade bíblica fundamental para a saúde da igreja, que ela é um corinho antigo. Esse corinho antigo, ele vai falar que necessariamente a gente precisa um do outro. E eu gostaria então de compartilhar contigo isso que eu vivi e aprendi há muito tempo. Eu sei que eu tenho minhas limitações de instrumento, voz, mas não considere isso. Considere a letra, considere a mensagem, para entender, para aprender, para receber isso e internalizar no coração.
Então, essa foi uma verdade que eu aprendi muito tempo. E eu conheci Jesus e conheci essa verdade. Porque eu questionava, literalmente, o porquê de Jesus, qual é a função de Jesus, por que ele veio. E alguém me disse uma vez que Jesus é uma cola. Por que uma cola? Porque ele une, ele cola as pessoas. Por isso que a musiquinha diz que eu preciso de você precisa de mim, e nós, enfim, precisamos de Cristo. Quando o pastor pediu para mim compartilhar com a igreja a ideia que eu vou trazer hoje, a gente fica um pouco assustado, porque tratar de fé e obras não é algo tão simples, não é algo que vai acalentar o coração da igreja. Então eu quero dispor para você esse texto com a ousadia de dizer que é uma fé ativamente viva. De Tiago 2, capítulo 14 até o 26. O que significa, de fato e de verdade, uma fé ativamente viva? Porque falar de atividade na mesma frase que falar de algo vivo parece redundância, parece dizer a mesma coisa, parece não haver necessidade de dizer que é ativamente vivo, porque pressupõe que já que está vivo é ativo, certo? Por isso a brincadeira que o pastor coloca de inatividade, ou inativo. Porque pressupõe que o inativo está morto. Então, Diego, qual é a ideia de falar de uma fé que ela é ativamente viva? Bom, vamos ler o texto de Tiago, capítulo 2, de 14 a 16. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento, e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como a sua obra estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado então um amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é a de Raabe. A prostituta não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, a frase que todo mundo conhece, também a fé sem obras está morta. Muito bem. Vamos tentar analisar desde o princípio, desde o começo. Fazendo uma exegese saudável, a gente percebe algumas coisas observando o texto. Simples. Verso 14, ele vai dizer o seguinte: de que adianta, meu irmão, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?
E aí tem duas perguntas, certo? Quando a gente percebe uma pergunta, a nossa reação diante de uma pergunta é responder. Então eu pergunto, o Tiago, o irmão de Jesus, ele está escrevendo, ele está te fazendo uma pergunta. Imagina ele falando assim: ô Ismael, de que adianta, meu irmão, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E aí, Ismael responde, entende? Qual é a resposta esperada para essas perguntas? E aí? Qual é a resposta esperada? O que está na ponta da tua língua para dizer? Pode ou não pode? Pode alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Sim ou não? Sim ou não? Normalmente a gente tem essa explosão inicial de dizer não pode. Só que quando eu digo não pode, eu me deparo com uma crise. Por que eu me deparo com uma crise? Como assim, acaso a fé não pode salvar uma pessoa? Entende? E eu fico olhando para o texto e tento me consolar, porque a gente olha para isso e fica, o que será que ele quer dizer com isso? Porque não muda no original a palavra, a ideia é que ele é incisivo na pergunta para te mexer as tuas entranhas, para te fazer pensar. Então eu falei, caramba, como assim então, né? Só que daí tu volta um pouco para o texto e tu percebe que ele fala uma palavrinha mágica ali. Ele diz o seguinte: alguém pode, meu irmão, alguém dizer que tem fé? Opa! Pode alguém dizer que tem fé e não tem obras dessa fé? Acaso essa fé que ele diz ter pode salvá-lo? Essa é a ideia do texto. Falei, ufa! Nossa, me livrei de uma crise existencial. Por quê? Porque veja comigo os outros dois textos aqui. Pode passar ali para nós? Pode mudar. Tanto Mateus quanto Tiago, em outra passagem, ele vai dizer o seguinte: Mateus vai falar o seguinte: mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu uma casa na areia. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo ali que eu preciso ouvir, só que se eu ouvir e não praticar, eu sou um insensato, eu sou doido, louco, barriga. Ao mesmo tempo que Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25, que nós já estudamos, vai dizer o seguinte: sejam praticantes da palavra, né? E não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha para sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, praticar a palavra é a prática da fé. Então, cara, como a gente disse, né? A gente aprendeu, a gente cresce dentro de uma igreja saudável, aprendendo que a salvação não é pelas obras, certo? E sim pela fé. Como diz Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9 e 21. Perdão, que a gente vai ler também. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Há uma contradição entre Paulo e Tiago aqui? Eu estou sugestionando que não há uma contradição. Eu não queria ter colocado aquela palavra. Vocês já sabem a resposta. Mas a ideia aparente é essa. Como é que Tiago, irmão de João, está falando que a minha fé, a fé que eu digo ter, precisa de certa obra, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que, olha, você não é salvo pelo que você faz, você é salvo porque Deus teve graça e moveu em você fé. Entende? Então, aparentemente, parece
que há uma contradição entre os dois? Não tem contradição nenhuma. E nós vamos entender isso analisando o texto de Tiago, porque aquela palavrinha, aquele trecho, pode alguém dizer que tem fé, vai sugestionar para nós, vai trazer luz ao entendimento, porque a gente vai ver que essa fé autodeclarada, essa fé relatada, autodeclarada que Tiago fala, é o que nós chamamos de fé nominal. O que é uma fé nominal? É uma declaração simplesmente. É alguém dizer que tem fé. Ponto final. Alguém que tem carro? Você que tem carro, você entende de 0 a 10 o quanto de mecânica? Talvez muito pouco. Você sabia que no seu carro não existe bateria? Talvez de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos ela incomode você, né? E você tem que ir lá substituir. Essa bateria no seu carro, a gente aprendeu que ela é uma bateria de 12 volts, certo? O sistema todo do carro trabalha com 12 volts. Só que 12 volts de uma bateria automotiva é uma tensão nominal. Por que é nominal? Porque ela não é verdadeira. A tensão do carro, verdadeiramente falando, ela é de no mínimo 12,7. Entende? E quando está funcionando, chega até 14,5 volts. Então percebe que a bateria ela é nominalmente mostrada de uma forma a nos iludir, a nos enganar. Então eu quero uma bateria 12 volts. Só que ela não tem 12 volts. Ela tem a partir de 12,7, podendo chegar aí com um alternador carregando até 14,5 volts. E a fé que o Tiago está falando é baseado nessa ideia, nessa fé nominal. Ou seja, eu simplesmente digo que tenho fé. Legal, você tem fé? Em que você tem fé? Eu tenho fé no teu Deus. Cara, falar desse jeito já me preocupa, mas tá bom. Então, me mostra aí o que essa fé produziu em você. Daí ele, vamos para frente, vamos. Tiago aqui então ele está questionando esse tipo de declaração. Ele questiona se esse tipo de fé nominal é capaz de salvar alguém. E aí sim, nós enchemos as nossas bocas com sonoro não. Porque fé nominal é ilusão. Ela não existe. Por isso ainda, o apóstolo Paulo quanto Tiago estão de acordo em seus ensinos. Tiago ensina também que a fé salvadora, de fato e de verdade, ela não é nominal, ou seja, ela não é uma ilusão que sai de uma boca, mas tem uma característica fundamental, tá? Eu quero que você leia esses dois textos próximos e me diga qual é a característica fundamental de uma fé salvadora. Coloca ali. A fé salvadora não é nominal, mas tem uma característica fundamental. Qual é a característica fundamental da fé salvadora? Eu me programei para trazer chocolate para quem desse a resposta certa. Eu me esqueci de comprar chocolate. Mas vai no crédito, né? Se alguém respondeu, eu na próxima. E aí? Lendo esses dois textos, qual é a característica da fé salvadora? Alguém se arrisca? Eles falam de amor, né? De amar o seu próximo, amar uns aos outros. Olha lá, se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, os dois versículos que nós acabamos de ler são palavras, uma é a palavra de Jesus em João 13:35 e outras palavras do seu irmão Tiago, então, na sua carta, no capítulo 2, versículo 8. Ambas as palavras estão em completa harmonia, porque ele está dizendo o seguinte:
Você crê em Jesus? Creio. Então isso vai transformar a tua vida, vai colocar o teu coração num lugar onde Ele vai amar. Não existe opção, entende? Porque o amor de Jesus Cristo nos constrange de tal maneira que eu não tenho a opção de não amar. Eu vou amar. Eu vou amar. O versículo 15 e 16, na continuação onde a gente está lendo, lá de Tiago capítulo 2, ele vai trazer para nós exemplos dessa fé fingida, ou dessa fé que não conhece nem o que Tiago está escrevendo, muito menos aquilo que Jesus disse. Os versículos 15 e 16, então, são exemplos dessa fé fingida, dessa fé nominal, que diz o seguinte: olha, meu irmão, você está precisando, alguém chega para você e expõe a sua necessidade, e você diz: legal, cara, Deus te abençoe, pode ir, vai. Não percebe o encontro da possibilidade com a necessidade. Então, essa fé nominal que Tiago traz é uma fé que não ama. Agora, perceba esses dois textos próximos. Pode colocar os dois textos próximos. Aí, não antes. Isso. Olha só. O que o Tiago está dizendo? Ele está falando o seguinte: olha, meu irmão, aquele que diz ter fé, mas não ama o seu próximo, tem alguma coisa. E o apóstolo Paulo, ele vai tratar da mesma coisa com Timóteo e com Tito. Percebe? Eles afirmam que conhecem Deus, ou seja, eu digo que tenho fé, mas as minhas ações, mas os meus atos negam. Ou seja, eu digo que tenho fé, mas não produzo amor, não sou movido pelo amor. Ou seja, eu digo que tenho fé em Jesus, mas você é que se dane. Compreende isso? E qual foi a primeira verdade que eu aprendi? Que eu preciso de você e você precisa de mim, e nós dois juntos precisamos de Cristo. É ou não é verdade? Estou falando alguma bobagem até agora? Posso continuar então? Veja o segundo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Agora, do que Paulo se lembra em Timóteo? Do que Paulo se lembrava de Timóteo? Uma fé não fingida. Caramba, se existe fé não fingida, é porque logicamente existe fé fingida. Alguém pode fingir que tem fé? É essa fé nominal, é essa fé que ilude. Ilude muitas vezes a pessoa. Quer saber se a sua fé não é fingida? Perceba se você ama quem está do teu lado. Você ama a igreja que você congrega? Não. Então você não tem fé, cara. Porque a fé pressupõe amor ao outro. Porque recebeu o amor de Cristo. Entende? Faz sentido para você isso? Faz? O apóstolo Paulo, então, ele se lembrava de uma coisa interessante de Timóteo, a fé não fingida de Timóteo. E isso ele não aprendeu do nada, ele aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. Olha que interessante, olha que coisa bacana, o poder da família dentro da igreja, passando de geração em geração, fé não fingida. Ou seja, eu aprendo com meu pai, que aprende com o pai dele, eu aprendo com a minha mãe, que aprende com a mãe dela, a não ter uma fé fingida.
a não se iludir, a não simplesmente declarar com a sua própria boca que tem fé, mas as suas ações mostram que não é verdade. É estranho, mas as pessoas afirmam isso e ainda dormem à noite. Versículo 17 de Tiago, capítulo 2, vai começar assim: assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O que o apóstolo agora está falando? O que Tiago está falando agora? Ele está dizendo o seguinte, assim é a fé. Ele muda o contexto de fé, porque ele está falando de fé. Fé é aquela que você fala e propõe algo, porque ele diz que essa fé, que é de fato de verdade, essa fé que não é fingida, ela é acompanhada de obras. Se ela não for acompanhada de obras, ela é apenas nominal. Ok? Então ele está dizendo o seguinte: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A prática da obra é o que forma, é o que torna a fé viva, operante e ativa. Entende? Então é a prática, praticar a obra de Deus, ou praticar a obra da fé, é que torna a fé viva, operante e ativa. Mas Diego, o que é obras mais fé? O que é essa obra mais fé? Nós vamos começar a responder essa pergunta também. Gálatas e Tiago, de novo, o apóstolo Paulo em Gálatas e Tiago vão colaborar com a mesma ideia, dizendo o seguinte: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas a fé que atua pelo amor. Ok? Mas alguém dirá, diz lá Tiago, você tem fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, tanto o apóstolo Paulo quanto o Tiago estão dizendo o seguinte: olha, meu irmão, você tem fé? Tenho fé, tenho isso. A tua fé, ela é viva e ativa, ela é ativamente viva quando ela usa o amor como um caminho para chegar no outro. Compreende isso? Ou seja, o amor é a obra, é a prática da obra somado à fé. Porque se eu digo que tenho fé e não amo, eu sou mentiroso. Compreende? Ou seja, eu posso falar que eu tenho fé. Se essa fé que eu sou autodeclarado não vir acompanhado de um ato de amor ativo, verdadeiro, não fingido, essa fé não é fé. Essa fé é algo fingido. Essa fé é algo nominal. Você simplesmente diz ter, mas ninguém reconhece isso em você. Tiago, então, e Paulo falando que a fé atua pelo amor, aparece pelo amor. A fé em discussão aqui na carta de Tiago não é fé, afinal de contas, pois além de ser inútil e inaceitável, é morta. A fé que não se preocupa através da participação ativa com as necessidades do outro não é fé nenhuma. Diego, mas como tu pode falar tal coisa, Diego? Basta olhar para a vida de Jesus Cristo. Quando olhamos para a vida e para as histórias de Jesus, nós vamos perceber que ele sempre se importava com as necessidades dos outros. Falando em necessidade, a gente pode nomeá-las, a gente pode sair do abismo de achar que qualquer coisa é qualquer coisa. Então, uma coisa boa para se deixar claro são as necessidades, pois através delas a atuação do amor aparece.
Ou seja, a tua fé é conhecida através do amor, que supre a necessidade do outro, supre toda a necessidade do outro, se você for capaz, sim, se não, uma parte. Vamos ver o que são necessidades? Conta para nós. O que são necessidades? E aí a gente avalia as possibilidades. O que é necessidade e possibilidade? Necessidade é aquilo que eu preciso. Possibilidade é aquilo que eu tenho para suprir a necessidade de outro. Certo? Se alguém tem necessidade de um abraço e eu tenho os dois braços, eu posso abraçar. Então eu tenho a possibilidade de suprir a necessidade do outro. Claro que ninguém de nós vai ter todas as possibilidades, mas uma ou outra nós teremos. E podemos sim suprir as necessidades, uma ou outra necessidade que os irmãos têm. Um exemplo é os alimentos que muitas pessoas trouxeram hoje. Nem todos trouxeram, mas alguns trouxeram. Existe uma família com necessidade. Você olhou no seu armário e viu a sua possibilidade. Logo você percebeu que podia compartilhar. E isso é joia. Entende? É a junção da possibilidade com a necessidade. Quando a gente fala em necessidade, a gente vai apresentar os três campos da possibilidade, ou melhor, da necessidade, que são as necessidades espirituais. Ou seja, as pessoas têm necessidade de conhecer a Jesus, sim ou não? Sim. As pessoas têm necessidade de aprender sobre Jesus, sim ou não? As pessoas têm necessidade de fazer discípulos, sim ou não? Entende? Então tudo isso é necessidade espiritual, que deve ser acompanhada também da necessidade emocional. Por exemplo, abraço, atenção, levar ânimo, levar consolo. Romanos 12:15, Tessalonicenses 4:18, 5:11, são alguns dos muitos versículos que vão dizer o seguinte: olha, meu irmão, leiam salmos uns para os outros, levem ânimo uns para os outros. Entende? Percebe a necessidade? Paulo está tratando disso agora. Ele está dizendo: olha, se você sabe que o outro está sem ânimo, vai lá e proporciona isso para ele, anima ele. Às vezes é difícil caminhar sozinho, ou não é? Às vezes é difícil guardar a fé sozinho, ou não é? Às vezes é difícil assumir um compromisso de ir lá para um país doidão lá que tem uma liberdade vigiada, e ainda assim tu vai, né? E aí você precisa de ânimo das pessoas para você ir. Ah, mas precisa? Claro que sim, cara. A igreja está aí para fortalecer uns aos outros. Como é que fortalece o teu irmão? Dizendo que está orando por ele, falando palavras de bênção para a vida dele, né? Sábado vai ter um encontro na igreja em Porto Alegre, que ela tem uma visão chinesa, isso? Que tem um olhar para a questão da China, né? Não sei se lá é falado mandarim ou coisa parecida, mas olha só. Então imagine, sabe, para quem está disposto a fazer esse trabalho, o quão precisa da força do outro, da força do irmão em Cristo, da oração dele, do abraço dele, de dizer: vamos lá, cara, tu não está sozinho, porque a igreja é grande. A igreja não é só um corpo local, a igreja é a igreja de Cristo. Mas também tem as necessidades físicas. Essas são explicadas na própria carta de Tiago que nós lemos. Porque as pessoas têm fome, têm frio, ou não? Há um ano atrás, esse lugar estava tomado de gente, apinhado de gente para tudo que é lado. Por quê? Porque as pessoas estavam passando fome e frio. As águas inundaram tudo, deixaram muita gente fora de casa. As pessoas também têm necessidades físicas. João 3,16, que a gente conhece bem, diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, certo? Por que Jesus nasceu, gente? Por que Jesus nasceu? Por que Deus amou
e deu o seu filho. Percebe? Jesus só nasceu porque Deus amou. E Deus não ficou só dizendo que estava amando o mundo. Ele deu o seu filho para sanar a principal necessidade do homem, que abrange o espiritual, o emocional e o físico. Por quê? Porque a partir de Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Resolvemos tudo em Jesus Cristo. Em Jesus nós temos reconciliação com Deus, nós temos a paz com Deus e a paz de Deus. Obras, então, são os trilhos do testemunho fiel e eficaz da fé em Jesus Cristo. O que significa, então, eu fazer a obra de Deus? O que significa fazer a obra de Deus? Talvez você esteja pensando, de certa maneira, dizendo, eu prego na igreja, então eu estou fazendo a obra de Deus. Ou então eu limpo as cadeiras da igreja, então eu estou fazendo a obra de Deus. Talvez eu toque na banda da igreja, e assim eu estou fazendo a obra de Deus, né? Fato e verdade é que serviço à igreja pode não ser a obra de Deus. E eu gostaria que você pensasse bem nisso, porque nós vamos falar disso agora. O que significa eu fazer a obra de Deus? Olha só, para que a gente tenha esse apelo visual para gravar bem. O que significa então eu fazer a obra de Deus? Em dois aspectos, eu posso dizer que Deus fez a obra a partir dele para mim, ok? Então, de Deus para mim é aquilo que João 6,29 diz. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Você crê em Cristo? Crê ou não? Sim. Então a obra de Deus está em você e através de você. Certo? Percebe a diferença? Então a obra de Deus é crer em Cristo. Se você crê em Cristo, a obra de Deus está em você e através de você. Agora existe um outro aspecto que é de Deus para mim, para o outro. Entende? E para isso, Mateus 5,16, as palavras de Jesus vão esclarecer. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Gente, olha só, assim brilha, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: Elias, que a tua luz brilhe diante dos outros, que a minha luz brilhe em ti diante dos outros. Ou seja, a luz de Jesus brilha no Elias, só que o Elias está onde? No meio dos outros. E essa luz vai iluminar quem? Os outros. Agora não coloca só o nome do Elias, né? Mas coloca o seu nome no lugar. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Com qual objetivo? Para que vejam as suas boas obras. Que obras são essas? Crer em Cristo, e a partir de crer em Cristo fazer todas aquelas ideias das necessidades, e glorifiquem o Deus, glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Ou seja, eu creio em Cristo, a obra começou, e porque eu creio em Cristo, porque eu tenho fé em Cristo, a minha fé é viva, ela é ativamente viva. Então eu amo o meu próximo e tento fazer sempre um encontro das minhas possibilidades com as necessidades do outro. E essa ação é uma luz que brilha no meio de uma galera, que vai fazer com que as pessoas olhem para aquilo e reconheçam Deus na ação, glorificando Ele, e possivelmente querendo saber o motivo da fé dele. E aí Pedro vai dizer o seguinte: cara, esteja sempre pronto para dar o testemunho da tua esperança. O testemunho da fé produz fé. É o ato de levar o outro a crer. Percebe isso? Não importa o que eu esteja fazendo, se o meu testemunho de fé
está produzindo fé, está levando o outro a crer, eu estou fazendo a obra de Deus. Isso pode ser no teu trabalho, na tua escola, onde você estiver, meu irmão. Como é que então eu faço isso? De que jeito? Participando das suas necessidades espirituais, emocionais e físicas, promovendo o encontro então das possibilidades com as necessidades. Seguindo nesse exemplo acima, é proporcionar ao mundo o testemunho de um amor não fingido. Vamos ler os textos aqui? Olha só: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O que é dar a sua vida pelo seu irmão? Não é morrer por ele, mas é viver por ele. É participar da vida dele. Outro dia eu e o pastor e mais o Ismael e o Cristiano estávamos lá no nosso encontro e surgiu o assunto do porquê que as pessoas não gostam que a gente se meta na vida delas, né? Só que o engraçado é que a palavra de Deus me motiva, me impulsiona a participar da tua vida, a querer saber como você está, a querer falar para você dos meus motivos de oração, a questionar você quais os seus motivos de oração. Entende? A palavra misericórdia tem a ver com participar da miséria do outro, ou seja, eu participando da sua miséria, você participando da minha miséria, e nós juntos fazendo ou deixando que Jesus participe da nossa miséria. Esse testemunho de fé deve vir acompanhado de expressão, manifestação que faça ao mundo reconhecer que somos de Jesus e cremos nele por causa da obra de Cristo, que envolve redenção, propiciação, expiação, regeneração, justificação, santificação e glorificação no final. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10, fala que Timóteo trabalhava na obra do Senhor, e comparado com Timóteo 2, ou 2 Timóteo 2,2, percebemos que essa obra é a pregação do Evangelho, é fazer Jesus conhecido pela minha boca e também pelo meu comportamento, ou seja, mostra-me a tua fé sem obras e eu vou mostrar para você a minha fé pelas obras. O que diz 1 Coríntios e Timóteo? Se Timóteo for, também providencie para ele, para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. O que Paulo fazia? Entende? Percebe? E quando ele manda a carta para Timóteo, ele diz o seguinte: as coisas que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, meu irmão, aquilo que você ouviu de mim, que você aprendeu de mim, ensina a outro. Progressivamente proclamando o Evangelho, progressivamente proclamando que Jesus Cristo é o Senhor e que não há mais nada além disso. Jesus é suficiente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, vai chamar a atenção para um tribunal e vai chamar a atenção nesse tribunal tanto para obras boas e para obras más. A obra boa é crer em Cristo, e isso ser luz do mundo, como Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14 nos ensinou antes. A obra má é a incredulidade minha ou a que eu proporciono a terceiros, conforme Tiago 14, Romanos 14 e João 3. Percebe que
eu tenho uma vida, e essa vida ela é proporcionada, ela me proporciona algumas coisas todos os dias. Todos os dias eu posso dar testemunho da minha fé. Só que esse testemunho muitas vezes, ou deveria ser muitas vezes positivo, mas às vezes ele pode ser negativo, tornando a minha fé morta. Então fazer a obra de Deus é necessariamente crer em Cristo Jesus e obedecer o ID de Mateus 28. Essa fé deve gerar amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, como expressões de cuidado fraterno, que é o testemunho diante dos homens. Entende? Ou seja, a minha fé precisa gerar fé, e essa ação deve promover no coração de muitas pessoas o encontro das minhas possibilidades com as necessidades dos outros. Isso vai brilhar de tanta forma para quem está olhando, que vai ser um testemunho ativo da fé em Jesus Cristo no coração de quem está vendo. O que determina, vamos ler 1 Timóteo 3,7. Pode passar. Expressão de amor. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do inimigo. Isso em Timóteo. Agora é o seguinte: quem são os de fora, gente? Quem são os de fora? São aqueles que não creem em Jesus Cristo, são aqueles que ainda não têm a fé em Jesus. Para esses que ainda não creem, os que estão dentro, os que creem, devem ter uma boa reputação. Ter boa reputação. Como ter essa boa reputação? Tendo uma fé atuante pelo amor a Deus e ao próximo e a si mesmo. De algo que eu falei até agora, tem alguma heresia? Tem algum ensino capenga? Muitas vezes é só lembrar tudo aquilo que a gente já aprendeu. Só que às vezes a gente não sabe usar aquilo que a gente aprendeu no momento que a gente precisa. Então cabe à igreja lembrar a gente como a ideia de Deuteronômio. A ideia do livro de Deuteronômio é relembrar a lei, né? É fazer com que as pessoas lembrassem da lei. O que determina se você está na obra de Deus é a sua crença e se você testifica da sua fé, para dar start na fé do próximo, podemos estar fazendo as coisas mais lindas do mundo, com dedicação e empenho, inclusive. Acreditamos que gastamos tempo fazendo coisas na igreja, estamos realizando a obra de Deus, mas se nessas ações não houver a pregação do Evangelho, transformação e serviço ao próximo, não é obra de Deus, conforme 1 Coríntios e 1 João. Posso palestrar com eloquência, tocar, cantar incrivelmente, limpar, cozinhar, me dedicar ao serviço social, inclusive, mas todas essas coisas são meramente ativismo e religiosidade se não vierem acompanhadas do testemunho eficaz, vivo e vivificante de Cristo Jesus. Para terminar, eu gostaria de colocar mais alguém nessa parada, o apóstolo Pedro. Ele também dá testemunho daquilo que Tiago, João e Paulo falam. Olha só. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 15, diz o seguinte: vivam entre os pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não creem em Cristo. Ou seja, eu que creio em Cristo, vou viver no meio daqueles que não creem em Cristo. De que maneira? De maneira exemplar, para que, naquilo que eles nos acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ou seja, de novo, mesma coisa. Percebe? Se eu ler outros versículos, a gente vai estar repetindo o mesmo ensinamento, dizendo que aquilo que você crê tem que condizer com as tuas obras,
tem que condizer com o teu comportamento. Esse é o testemunho fiel e eficaz do Evangelho. Você precisa viver o Evangelho, ao mesmo tempo que você fala do Evangelho. Não é uma coisa ou outra, é as duas. É a obra mais a fé. Você não é salvo pelas obras, mas as obras mostram quem você é. O comportamento revela a tua atitude, se você está mentindo ou não a respeito da sua fé. E mais, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Pedro não está xingando ninguém aqui. Ele está chamando de ignorância porque tem muitas pessoas que não conhecem ainda, e por não conhecerem, vão julgar a revelia. Só que, praticando o bem, é a vontade de Deus, e isso silencia a ignorância. Eles vão olhar para você e vão dizer: quem é esse? Mas olha, ele é diferente mesmo. Talvez eu tenha que prestar um pouco mais atenção na vida desse camarada. Entende isso? Como eu disse no começo da nossa conversa, esse assunto não é um assunto que vai fazer carinho assim, que vai pegar o seu coração e vai fazer que nem muitas pessoas estão fazendo com os bebês reborn, né? Mas esse tipo de ensino que eu compartilhei com você hoje tem a condição talvez de mudar o teu coração, de mudar como você vê e enxerga a igreja e a tua relação com ela, com o teu próximo e até com você mesmo. Porque você diz que tem fé, você está aqui porque você proclama que tem fé. Agora, o teu comportamento está de acordo com as tuas palavras? Eu preciso pregar o que eu vivo, na verdade, mas eu também preciso viver o que eu prego. Uma coisa não está substituindo a outra. Então é necessário que eu e você entendamos que é possível ter uma fé ativamente viva. Caso contrário, a nossa fé vai ser inatividade pura. E isso mata. Mata você e quem está na sua volta. Deus abençoe você. Obrigado pela oportunidade de ouvir eu cantar e tocar, inclusive. Certo? Deus te abençoe. Vamos orar.